Vamos lá. Willard Quine. Eu quero fazer um resumo do artigo principal de Quine, que foi os dois dogmas do empirismo. Esse resumo ele é baseado na leitura do texto de Robert Fogelin, que é um filósofo importante, no livro The 20th Century from Quine to Derrida. O texto de Fogelin oferece uma excelente exposição didática de aspectos essenciais da filosofia de Willard van Orman Quine. Vamos, com base nisso, resumir esse mais influente artigo de Quine, que é os dois dogmas do empirismo. É difícil uma exposição introdutória tão boa quanto a de Fogelin. Especialmente recomendável é a exposição que ele faz de Wittgenstein, a primeira parte do livro dele sobre Wittgenstein, sobre o Tractatus. Ele torna o Tractatus inteligível a qualquer um. Quine foi muito influenciado pelo Círculo de Viena, e esse é o mais famoso artigo de Quine. Ele não é contra o empirismo do Círculo de Viena, mas, pelo contrário, é a favor de um empirismo ainda mais radical. Então, o primeiro dogma é o da analiticidade. O primeiro dogma é a crença em alguma distinção aguda, fundamental, entre verdades que são analíticas ou fundamentadas em significados que não são matéria de fato e verdades que são sintéticas ou fundamentadas em fatos. É preciso nota Fogelin, para prevenir um erro de interpretação. Pensar que Quine acha que a definição de analiticidade é demasiado vaga, demasiado confusa para permitir consenso. Ele admite, naturalmente, que nós podemos claramente distinguir casos de proposições analíticas de casos de proposições não analíticas. E casos difíceis de serem classificados existem em muitos outros conceitos, como pequeno, grande, alto, baixo. Há aquele caso em que não se sabe se é alto ou baixo, se é pequeno ou grande, se é analítico ou não. Mas isso tudo está de acordo com o nosso uso ordinário da palavra. Contra isso ele não tem nada. Agora, o ponto em questão para Quine é outro. Ele não nega, embora ele não nega que possamos usar consistentemente a distinção, ele quer demonstrar que a distinção não pode ser feita de modo filosoficamente e sistematicamente útil. Bom, um problema que poderia surgir, mas se podemos usar consistentemente e uniformemente a distinção, que sentido e relevância tem concluir que ela não é filosoficamente útil? O que é alguma coisa ser filosoficamente útil? Ou ser filosoficamente explicável? Bom, aqui talvez nós chegamos a um ponto mais interessante. Para Quine, a distinção analítico-sintético não possui valor explicativo, porque se baseia em conceitos que igualmente demandam explicação, ou seja, que são igualmente vagos. A crítica de Strawson e Grice, no artigo chamado Em Defesa de um Dogma, contra Quine, é a de que Quine faz uma demanda exagerada de precisão e explicação. Como nota Quine, mas essa distinção tem um pequeno valor explicativo, pensa ele, pois a noção de autocontraditoriedade, no sentido amplo demandado pela noção de analiticidade, permanece com a mesma necessidade de clarificação que a noção de analiticidade em si mesma. As duas noções são dois lados da mesma moeda dubiosa. O analítico é definido como uma sentença cujas relações entre os componentes semânticos produz uma verdade, sem precisar comparar com a realidade, e cuja negação, a negação dessa sentença, produz uma contradição. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados, é analítica, e negá-lo, dizer o triângulo não tem 3 lados, é uma contradição. Agora,
se isso aí não é claro, se isso aí não tem valor explicativo, eu não sei, talvez seja feito para não ter mesmo grande valor explicativo. A explicação explica aquilo que ela é feita para explicar. E pronto. Então, um problema é que nós podemos usar consistentemente e uniformemente a distinção. Se é assim, que sentido e relevância tem que concluir que ela não é filosoficamente útil? Para Quine, a distinção não possui valor explicativo porque se baseia em conceitos que igualmente demandam explicação, ou seja, que são igualmente vagos. A crítica de Strawson e Grice é a de que Quine faz uma demanda exagerada de precisão e explicação, como eu disse. Assim, o essencial do argumento de Quine é a negação do valor explicativo. Ele nota que um enunciado é analítico quando verdadeiro em virtude de seu significado e não em virtude dos fatos. Mas isso nos conduz à noção de significado, mas essa noção também requer explicação. Não é como a noção de nomear, que é mais clara. Por isso, dentro do que Strawson poderia considerar de precisionismo cientificista de Quine, significado é uma entidade intermediária obscura que deve ser abandonada. E daí também porque não podemos usar significado para explicar analicidade. Quine distingue, então, entre dois tipos de enunciados analíticos. Ele vai tentar uma outra forma de explicar o que seja analicidade, não dizendo que um enunciado analítico é aquele que é verdadeiro devido ao sentido ou às relações entre os sentidos de suas unidades semânticas, mas ele vai seguir uma linha fregiana. Verdades lógicas, considera ele, nenhum homem não casado é casado. Isso é uma tautologia. A verdade de tais enunciados depende apenas das constantes lógicas usadas, permanecendo verdadeiros sob qualquer interpretação dos componentes não lógicos. Nenhum x que não seja x é x. Contra isso, Quine não tem absolutamente nada a obstar. Ele aceita esse tipo de analicidade. Agora, o problema aparece em enunciados não lógicos, como nenhum solteiro é casado. Esses enunciados podem ser transformados em verdades lógicas pela substituição de sinônimos por sinônimos. Exemplo, solteiro é igual a não casado. Então, se você substituir solteiro na primeira frase, você fica com nenhum não casado é casado, mas isso é uma verdade lógica. Você transforma, por substituição de sinônimo por sinônimo, um enunciado analítico não lógico em um enunciado analítico lógico. Problema. Qual o critério para saber se duas expressões são sinônimas? O lexicógrafo é de pouca valia, pois ele já pressupõe a sinonímia que ele coloca no dicionário. Parece que o que ele pressupõe é que duas expressões são sinônimas quando elas podem ser substituídas uma pela outra em qualquer contexto, salvo a veritate. Ou seja, sem mudar o valor de verdade, elas são substituíveis em qualquer contexto. Mas isso é insuficiente. Em certos casos, a substituição não salva a verdade. Nos exemplos de Vogelin, Jane was awarded a Bachelor of Arts degree. Bachelor buttons a flower are very pretty. Bachelor has fewer than 10 letters. Esses exemplos, os primeiros dois, a palavra bachelor tem dois sentidos. Aqui é uma pessoa que está se formando, aqui é eu creio, o início de uma flor, e aqui o enunciado está se referindo não ao conceito de bachelor, mas à expressão linguística. Então,
nas duas primeiras frases, o que temos são homônimos contextualmente distinguíveis, e no terceiro caso estamos falando da forma simbólica da palavra e não do conceito. Esses exemplos são muito fracos e Quine quase passa por cima deles. O que Quine admite essa fraqueza, mas ele considera um caso muito mais sério de expressões que possuem a mesma extensão, como criatura com coração e criaturas com rins. Todas as criaturas com coração são criaturas com rins, mas isso não as torna sinônimos. E nesse caso, elas parecem ser intersubstitutíveis, na medida em que você aplica aos mesmos objetos que têm ambas. E isso preserva a verdade. Por exemplo, esse elefante é uma criatura com coração. Pode ser substituída por esse elefante é uma criatura com rins. E continua sendo verdadeira a frase. Salva veritate. Isso sem que o valor de verdade da sentença se altere. Não sei se isso aí vale para todos os casos. Mas aí está o argumento principal dele contra essa noção de mesma extensão. Então ele apresenta uma sugestão complementar. Quando as extensões são idênticas, elas precisam ser necessariamente idênticas. Então, duas palavras são sinônimas quando as suas substituições são necessariamente idênticas. Com efeito, parece necessário que todas as criaturas com coração precisem ter rins. Nós podemos imaginar mundos possíveis nos quais isso não acontece. Assim, não parece necessário que todas as criaturas com coração precisem ter rins. Então, se eu jogar aí a noção de necessidade, parece que eu consigo capturar a espécie de intersubstitutividade que é demandada pela sinonimidade. Mesmo assim, nós já temos necessariamente todos solteiros são não casados. Isso demonstraria sinonimidade. Agora, Vogelin esclarece ao máximo o que Quine pretende obter, notando que nem toda espécie de necessidade irá funcionar, e Quine nota isso no seu texto. Considere, é necessário que todos os triângulos equiláteros sejam triângulos equiângulos. Embora a extensão seja necessariamente a mesma, as expressões triângulo equilátero e triângulo equiângulo não são sinônimas. Um é o triângulo de lados iguais, outro é o triângulo com os mesmos ângulos internos. Quer dizer, eles têm a mesma extensão e é necessário que os triângulos equiláteros sejam triângulos equiângulos. E mesmo assim, eles não são sinônimos. Então, falha essa tentativa. E o que fazer? Nós temos que considerar, pensa Quine, a necessidade da analiticidade. A conclusão é que o tipo de necessidade que buscamos é a necessidade dos enunciados analíticos. Duas expressões x e y são sinônimas. Equivale a analiticamente necessário que todos e somente os x são y. Ou seja, começamos definindo a analiticidade com auxílio do conceito de sinonímia, depois definimos sinonímia como a identidade extensional necessária e finalmente definimos a necessidade em questão como a necessidade da analiticidade. Mas isso é circular, porque no defines eu volto a tocar na noção de analiticidade, ou quase circular, como pensa ele. Nas palavras de Quine, suponhamos que nossa linguagem é suficientemente rica para conter o advérbio necessariamente aplicável para produzir verdade somente quando aplicado a enunciados analíticos. Mas tem esse advérbio sentido? Eu desconfio que não há um sentido específico aqui. Só se admitirmos o conceito de analiticidade, embora
não circular, o argumento tem a forma de uma curva fechada no espaço. O argumento seria a necessidade da analiticidade, se é que isso existe. Não creio. O argumento, nota Fogelin, não é só que somos levados à circularidade, mas que precisamos usar noções obscuras. Por isso, a distinção analítico-sintético é carente de poder explicativo. Bom, problemas. Que me perdoem os quinianos, mas para mim o problema é que a definição de analiticidade de Quine é simplesmente inadequada. Eu poderia dizer que o significado cognitivo de uma expressão é dado por sua regra de aplicação. Essa é a sugestão de Tugendhat, de Dummett, que é uma regra criterial. Wittgenstein dizia que os significados comuns de nossas palavras são dados pelos critérios de suas aplicações. Isso no Blue Book. Ora, esses critérios podem ser expostos em uma adequada definição da expressão. Então, tudo isso vem junto. A regra de aplicação é uma regra semântico-cognitiva que dá o sentido, que é o sentido, e que é uma regra criterial, e esses critérios podem ser explicitados através de uma definição da expressão que expõe a regra. Dois termos são sinônimos quando possuem uma e mesma definição conceitual, os mesmos critérios de aplicação, a mesma regra criterial, a mesma definição, e pronto. Essa seria a noção certa de sinonímia. Exemplos tornam esse ponto claro. Primeiro, cadeira é sinônimo de chair em inglês, porque ambas são igualmente definidas como bancos móveis com encostos feitos para uma só pessoa se sentar de cada vez. Uma pessoa pode se sentar no colo da outra, mas a cadeira não foi feita para duas pessoas se sentarem, ela foi feita para uma pessoa se sentar. Um sofá é feito para várias pessoas se sentarem. Além disso, é um artefato, ela precisa ser feita. A cadeira no qual o herói de Os Trabalhadores do Mar se suicidou, que era uma cadeira de rocha no mar, quando as ondas vieram, elas o levaram com a subida da maré. Isso não é uma cadeira de verdade, isso é num sentido metafórico de cadeira. É uma cadeira de brinquedo de 5 centímetros de altura, é um sentido estendido da noção de cadeira, mas não é uma cadeira propriamente. Além disso, são bancos com encosto. Se não tivesse encosto, seriam meros bancos. São bancos móveis, porque bancos de carros, bancos de assentos de carro e assentos de aviões não são móveis, mas a cadeira é móvel. Bom, existem muitas cadeiras, cadeira de balanço, cadeira de praia, cadeira... existe o trono. O trono dá para mover o trono de um lugar para outro. É meio difícil, mas é possível. Cadeira elétrica parece que é pregada no chão, mas você pode despregá-la. Mas ela tem um encosto, é feito para uma só pessoa se sentar de cada vez. Não se produz pena capital amontoando pessoas em uma só cadeira. Qualquer exemplo que vocês encontrem dá para adaptar. Se parece contradizer essa definição, é porque nós não consideramos a definição de uma forma adequada. Essa definição parece quase perfeita. Existem casos como um clube no qual existem bancos que só uma pessoa pode se sentar de cada vez. Esses bancos funcionam como cadeiras, mas não foram feitos como cadeiras, mas como bancos para várias pessoas se sentar. Ou então um planeta no qual as pessoas são muito gordas e as cadeiras precisam ser grandes e
3 pessoas do nosso mundo podem se sentar lá, mas acontece que elas foram feitas para as pessoas daquele mundo e para uma só pessoa de cada vez se sentar naquele mundo. Então, essa é uma definição na qual eu aposto. Então, as duas compartilham, tanto cadeira como chair, compartilham dessa mesma definição. Então, são sinônimos. Segundo caso, animal com coração, 1. 2. Animal com rins. Ora, não são sinônimos porque as definições são diferentes. 1 é o animal com órgão que bombeia o sangue, e 2 é o animal com órgão que limpa o sangue. 3. 1. Triângulo equilátero é definido como possuindo lados idênticos. 2. Triângulo equiângulo é definido como possuindo os mesmos ângulos internos de 60 graus. Ora, considerando que são definições diferentes, critérios de identificação diferentes, não são sinônimos. Então, com isso, nós definimos um enunciado analítico como sendo aquele cujos termos podem ser substituídos por sinônimos, ou seja, por termos com as mesmas definições, os mesmos critérios de aplicação, de maneira a, com isso, produzir uma tautologia. Como dizia Wittgenstein, uma nuvem de filosofia pode se condensar em uma gota de gramática. Agora vamos passar ao segundo dogma, o reducionismo. Vou aqui ler, eu traduzi de Vogelin. Espero que Vogelin me perdoe por isso. Antes de considerarmos o segundo dogma, devemos notar que uma teoria física, por exemplo, tem um componente conceptual e um componente empírico. O componente conceptual é formado pela teoria, originando verdades analíticas. O componente empírico consiste de componentes definidos pela experiência e não pela teoria, o que lhe dá significação extrasistêmica. Por exemplo, no Tractatus, esse componente eram objetos simples e imutáveis. Esses tijolos de construção do mundo podem ser organizados de várias maneiras, por exemplo, pela física newtoniana de uma maneira e pela física relativista de outra. E a ciência pode avançar por descobertas dentro de um sistema, respondendo a questões internas, no sentido carnapiano, ou pela mudança do sistema, respondendo a questões externas. Você escolhe outro sistema. Sendo assim, se o enunciado é analítico, ele só pode ser estabelecido dentro de um certo sistema conceitual. Assim, uma sentença pode ser analítica em um sistema e sintética em outro. A distinção analítico-sintética é mantida, mas relativizada com respeito ao sistema. Essa foi a posição de Carnap. Quine seguiu outro caminho que foi de enfraquecer a distinção. No que se segue, ele critica o dogma do reducionismo verificacionista, ou seja, a noção de significado como regra de verificação do enunciado. A teoria verificacionista do significado nos diz que o significado de um enunciado é um método de confirmá-lo ou infirmá-lo empiricamente. O enunciado analítico é o caso limite que é confirmado sob quaisquer circunstâncias. Além disso, a teoria da verificação, muito defendida no início pelo Círculo de Viena e sugerida pela primeira vez por Wittgenstein, parece prover um modo de identificar sinonímias. O que o método de verificação diz é que os enunciados são sinônimos. Isso equivale a que eles são similares no modo de verificação ou infirmação. Infirmação assim, é desconfirmação. Não existe essa palavra em português, eu creio. Mas verificação ou desconfirmação ou falseamento. Assim, diz Quine, se a teoria da verificação é uma explicação adequada da sinonímia, a noção de analiticidade pode ser salva. Como vimos, pode ser salva de qualquer maneira, mas a teoria verificacionista do significado encontrou dificuldades desde o início, segundo Vogelin. Eu não concordo, mas vamos lá. Por exemplo, se uma sentença composta disjuntiva contém um disjunto sem significado, ela é toda significativa ou sem significado. Por exemplo, P ou
arroba é digamos, uma proposição sem significado. Eu diria que isso aí só vale o P. O resto é como arroba mesmo, não tem significado. E, portanto, não precisa ser contado. Você considera apenas P. Ou P é verdadeiro ou P é falso. Então não há problema para mim nisso. O problema é inventado pelos positivistas. O princípio da verificação é significativo ou não? A ideia de Schlick era de que ele é um princípio implícito a toda a nossa linguagem factual. E, portanto, ele é significativo, mas ele é, na verdade, um princípio analítico. Ele fundamenta os nossos enunciados. Mas ele é um analítico não aparente. Mas mesmo assim existem muitas frases analíticas que não são aparentes. Por exemplo, um mesmo ponto pode ser vermelho não pode ser vermelho e verde ao mesmo tempo. Dá para mostrar, eu não tenho tempo para mostrar aqui, que isso aí no fundo é analítico, embora não pareça, parece um sintético a priori. Problemas como esses levaram ao abandono do verificacionismo pelos filósofos positivistas empiristas. Quine ataca a teoria verificacionista, mas ele o faz de maneira global. Ele não faz como fizeram os positivistas lógicos. Para ele, o dogma do verificacionismo continuou a exercer influência mesmo depois de derrubado. Ele simplesmente estava lá implicitamente. A noção permaneceu de que cada enunciado sintético, diz Quine, está associado a um único conjunto de eventos sensoriais possíveis, tal que a ocorrência de cada um deles iria contribuir para a verdade do enunciado, enquanto um outro conjunto contribuiria para a sua falsidade. O dogma do reducionismo sobreviveu na ideia de que cada enunciado tomado em isolamento pode admitir confirmação ou desconfirmação. A sugestão de Quine é de que a contra-sugestão de Quine é de que os enunciados sobre o mundo externo fazem face ao tribunal da experiência sensível não individualmente, mas como um corpo corporativo, como um todo. Isto é, você nunca verifica algo particularmente. Quando você verifica algo particularmente, você já está considerando a verificação de toda uma teoria, de todo um sistema de elementos, de proposições adicionais que formam um background. Isso poderia ser mais explicitado. Há uma relação entre dois dogmas. Eles se suportam um ao outro. Na medida em que faz sentido falar de confirmação e desconfirmação de um enunciado, parece fazer sentido falar de um tipo de enunciado limite que é confirmado de forma vazia, qual seja o enunciado analítico. Para Quine, mesmo em sistemas particulares, não podemos separar factual de linguístico. Não faz sentido falar de componente linguístico versus factual, na verdade, de qualquer enunciado. A ciência deve ser tomada coletivamente. Não se toma enunciados um a um. A unidade da significação empírica é a totalidade da ciência. Com isso, fica claro o compromisso de Quine com uma forte versão do holismo. A palavra ganha seu significado no seu papel na sentença, mas a sentença, como tal, ela só ganha significado com o seu papel na totalidade da ciência, através do seu papel na totalidade da ciência. Ou, pelo menos, molecularismo, que é através do seu papel em uma teoria, ou em um segmento da ciência. Nosso conhecimento é para Quine como uma esfera magnetizada em sua famosa metáfora. Aqui vai Quine de novo. A ciência total é um campo de forças cujas condições fronteiriças são a experiência. Um conflito com a experiência na periferia ocasiona reajustes no interior do campo. Valores de verdade devem ser redistribuídos, mas o campo é tão sobredeterminado pelas condições fronteiriças da experiência que há muita latitude de escolha sobre que enunciados reavaliar à luz de uma única experiência contrária. O que importa são considerações de equilíbrio afetando o campo como um todo. Nada a discordar sobre isso. Quine escreve muito bem, talvez bem demais, o que encobre
algumas trivialidades. Se experiências são refutadas, procuramos alterar o mínimo possível os enunciados internos do sistema, certo? Mas, se necessário, precisaremos fazer grandes alterações e substituições. Quine, mesmo em sistemas particulares, não podemos separar factual de linguístico para Quine. Não faz sentido falar de componente linguístico versus factual, na verdade, qualquer enunciado. A ciência deve ser tomada coletivamente. Não se toma enunciados um a um, ela tem que ser tomada como um todo. A unidade da significação empírica é a totalidade da ciência. Isso é o holismo quineano. Quine aceita a possibilidade especulativa dos mais diversos sistemas, até dos deuses do Olimpo, mas o seu sistema, evidentemente, pode ser muito mais bem-sucedido. Por ser muito mais bem-sucedido, é o da ciência e o do fisicalismo. O único problema, na verdade não é o único, para mim, é que a desconfirmação de enunciados empíricos os falseia, enquanto a desconfirmação de enunciados ditos analíticos apenas os torna inaplicáveis a determinado campo, ou verdadeiros apenas no interior do sistema que constituem. Exemplo, os axiomas da geometria euclidiana. Apesar da constituição de novas geometrias, dentro da geometria euclidiana, eles são corretos, eles valem. Agora, também eles não se aplicam ao espaço físico. Se descobriu que o espaço físico parece ser riemanniano ou ele não é euclidiano. Ora, mas isso apenas falseia a aplicação da geometria euclidiana. Mas a geometria euclidiana ela pode ter o seu campo de aplicação diminuído, ela pode ter outras geometrias concorrentes, mas em si mesma ela vale como esse sistema. E as proposições dentro dela podem ser consideradas analíticas nesse sentido restrito. Existe alguma coisa mais a dizer com relação ao holismo? Deve-se notar, quase se esquece de notar, que as verificações elas não são a mesma coisa que confirmações abstratas. As verificações consideram apenas um certo modo de verificação, certos critérios verificacionais que dão sentido ao enunciado. Mas o fato desse enunciado pressupor a verdade de outros enunciados não faz com que a verificação dos outros enunciados dependa da verificação dele, ou que a verificação dele não possa ser separada da verificação dos outros enunciados. E, portanto, se ela pode ser separada, o seu sentido também pode ser separado. Um exemplo que eu posso dar, a verificação de que um certo planeta tinha 4 satélites por Galileu. Ele apenas notou que aquelas estrelas que circundavam o planeta, elas circulavam o planeta. Isso numa observação diária. Isso é uma verificação. Mas agora, o fato de que existem planetas e existem luas, de que planetas circulam, ou a verdade de como funciona um telescópio, as leis que Galileu sabia para construir o seu telescópio, ou a lei de Sneed, que diz respeito à mudança na trajetória da luz quando atravessa um certo corpo, um vidro, por exemplo, que foi, aliás, posterior à descoberta de Galileu. Nada disso é levado em conta no processo verificacional, mas pode ser levado em conta na confirmação considerada em abstrato, enquanto o processo verificacional da sentença se resume a ela e é considerado em concreto. Claro que esses outros enunciados, todos eles, cada um tem o seu modo de verificação, cada um tem o seu sentido, de modo que, na minha opinião,
mas na minha humilde opinião, Quine não refutou coisa alguma. Bom, termino com um quadro de Juan Miró para me acalmar um pouco.